Boa tarde, amigos e amigas do Residencial 60+. Que saudade de encontrar vocês, de estarmos juntos. Entretanto, neste período de quarentena, é seguro que cada um de nós fiquemos em nossas casas. Mas o Laboratório da Imaginação não vai deixar de ser feito por conta desta quarentena. Estaremos nos reunindo virtualmente. Então este é o primeiro vídeo que eu estou gravando e hoje nós vamos falar sobre transitoriedade, sobre o prazer advindo do usufruto das coisas efêmeras, das coisas transitórias. Alegria de se usufruir a vida a partir de pequenos gestos, de pequenos encontros. Então, um abraço e vamos refletir sobre esse tema hoje. Hoje, em nosso Laboratório da Imaginação, eu pensei em nós abordarmos um tema muito próprio para esse momento que nós estamos vivendo, não apenas como sociedade brasileira, mas internacionalmente, né? Esse momento em que um vírus mexe com o nosso narcisismo, mexe com a nossa ideia de segurança, né? E até algumas ilusões de sermos fortes, né? E sermos invencíveis, imbatíveis. O fato é que a eclosão desta epidemia mostra que nós somos frágeis, nós somos efêmeros, nós somos impermanentes, né? E o texto que eu queria tecer alguns comentários para nós falarmos sobre o tema da finitude e do prazer de sermos, inclusive, finitos, ele foi escrito em 1915 a pedido da Sociedade Goethe de Berlim. A ideia era ter uma edição comemorativa com a contribuição de vários autores, né, vários escritores de língua alemã, que de certa forma influenciaram não apenas a cultura alemã, mas como a cultura europeia. E um dos convidados foi justamente um médico neurologista e que se tornou conhecido mundialmente como o criador da psicanálise. O texto em alemão é Vergänglichkeit. Quando vertido para o português, ele recebeu o título de transitoriedade. É a ideia de impermanência, de instabilidade, de efemeridade, de perecibilidade, né? Algo que é passageiro, que tem uma existência limitada no tempo. Então, assim, em 1915, quando esse texto foi produzido, a Europa estava vivendo um momento muito crítico, assim, um momento muito difícil, que foi o segundo ano da Primeira Grande Guerra. Esse texto, então, nesse texto, o Freud vai falar sobre um passeio que ele teve, né, na companhia de dois amigos, em um dia ensolarado, né, em um verão de 1913. E ele conta que nesse passeio ele estava na companhia de um amigo taciturno, né, um amigo que tinha uma característica, né, um perfil assim, sombrio, silencioso, tristonho, e um outro amigo que era jovem e já um poeta famoso. Um dos tradutores das obras de Freud para o inglês, Alex Stanchay, ele conheceu pessoalmente Freud, inclusive, né? E ele comenta que esse amigo, que era jovem e poeta já famoso, que acompanhou Freud nesse passeio, né, foi o Rainer Maria Rilke, né, que escreveu inclusive
cartas que posteriormente à sua morte foram publicadas como cartas a um jovem poeta. Ele tem outras obras famosíssimas, né, além desta obra póstuma. A ideia que Freud traz nesse texto é que ambos os amigos, eles, embora expostos à beleza, né, natural das flores, a beleza campestre em um dia ensolarado, eles não conseguiam fruir, né, desta beleza e se alegrar. Porque uma das questões chaves que era colocada, por exemplo, por Rilke, era de que, embora a beleza fosse admirável, mas ela não lhe trazia alegria porque ela tinha fim. Ou seja, com a chegada do inverno, toda aquela riqueza e toda aquela beleza campestre iria se desfazer. E o poeta então generalizava essa finitude e a sua incomodação com a finitude das coisas para a beleza humana e a beleza das criações humanas, né? E esse poeta então ficava marcado, né, por essa impossibilidade de usufruir, de fruir, né, do belo, justamente porque ele é efêmero. Nessa época, Freud estava com 57 anos e Rainer Maria Rilke, né, ele estava com 38 anos. Freud então começou a tecer alguns comentários falando que, embora a beleza e as coisas da vida fossem finitas, elas não perderiam o seu valor. Ao contrário, elas teriam um valor ainda mais acentuado justamente por serem infinitas, né? É mais ou menos a ideia de que, pelo fato de você reconhecer a sua finitude, você aproveita o seu dia a dia como se fosse um momento único, né? Ou seja, eu vou usufruir do meu dia a dia de uma maneira muito particular, né? Muito peculiar, de uma maneira significativa. Quando o Rilke ele tem essa ideia de que a beleza ela não pode ser usufruída justamente pela sua efemeridade, pela sua transitoriedade, ele despoja de valor todas as coisas, porque, de maneira geral, tudo na natureza, inclusive nós próprios, somos transitórios, passamos. E quando nós recebemos, por exemplo, essa notícia, né, desses últimos eventos, uma das coisas que nós mais nos preocupamos é com a nossa própria vida, né? Poxa, nós precisamos ter cuidado agora para não contrair esse vírus, né? Tememos pela nossa própria vida. E algumas vezes esse temor, né, em perder a vida, se contaminando, nos leva a ficarmos tristes, né, a nos fechar em nós mesmos e achar que a vida acabou. Mas olha, é preciso refletir que a vida não acabou, né, que existem coisas significativas e belas que nós podemos realizar mesmo numa situação excepcional. É interessante observarmos algumas falas nesse texto e eu separei duas, né, para nós comentarmos hoje.
Uma das falas é que Freud diz o seguinte: se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. É interessante essa fala, né, porque justamente mostra que, embora uma flor tenha uma durabilidade efêmera, ela não deixa de ser bela, ela não deixa de encantar os nossos olhos, justamente nessa condição de impermanência. É interessante observarmos também uma fala, né, do Rubem Alves. Nós já conversamos, inclusive, né, sobre Rubem Alves, alguns textos dele, que foi teólogo, né, filósofo, professor emérito da Universidade de Campinas e foi psicanalista também. Ele fala o seguinte: compreendi então que a vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem de ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini-sonatas. Cada momento de beleza, vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa que está destinada à eternidade. O único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Esse texto do Rubem Alves, ele vem somar com a nossa reflexão a partir do texto Transitoriedade, porque ele nos mostra justamente o usufruto da nossa vida enquanto uma realidade impermanente, mas o usufruto no tempo, mesmo que seja mínimo. Como ele diz, um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Todos nós já vivemos inúmeros momentos alegres, momentos prazerosos, momentos ricos de amor. E numa situação como essa, em que não temos muita previsibilidade em relação ao futuro, nós não precisamos ficar encabrunhados e tristes. Nós podemos retomar as nossas memórias e sermos gratos por tantas coisas belas e maravilhosas já vividas. Encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de fé, né, no futuro, para acreditarmos que se vivermos para além desta epidemia, nós, como dizia Freud, seremos capazes de construir realidades mais significativamente falando, né? Construir realidades mais significativas a partir dessa experiência trágica que vivenciamos. Um outro texto que é uma outra citação tirada de Transitoriedade, está justamente no final desta obra, né? É um artigo de 2 páginas, né? Esse texto Transitoriedade, em que Freud fala o seguinte: Freud tomando contato, né, com a situação da guerra, o quanto que a guerra destruiu campos, destruiu cidades, destruiu vidas, destruiu muitas coisas maravilhosas, obras de artes, né, esculturas, pinturas. O quanto que a guerra veio de uma maneira intempestiva e atravessou a realidade cotidiana das pessoas que eram próximas a ele e distantes, né? Como que a guerra alterou o dia a dia da Europa de maneira geral. Freud diz então o seguinte: reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Então, assim, isso é esperançoso. Embora Freud estivesse nesse período vivendo, né, no segundo ano da Primeira Grande Guerra, inclusive os soldados que se alistaram e foram convocados para lutar na guerra, eles imaginavam que esse conflito ia durar mais ou menos em torno de 3 meses.
Mas não durou 3 meses. Ele se deu de 1914 a 1918. 4 anos. Ou seja, a guerra destruiu muitas coisas, né? E no segundo ano, Freud tem essa fala cheia de esperança, né? Esperança no futuro, esperança na humanidade, esperança naquilo que o homem é capaz de fazer. E ele diz: reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu. E talvez em terreno mais firme, de modo mais duradouro do que antes. É interessante observarmos esse tema da transitoriedade também a partir de um conceito japonês do século XVIII, Monono Aware. Monono Aware é a ideia da empatia para com as coisas, considerando que as coisas são efêmeras. E esse conceito, então, japonês, ele traz a ideia de que na natureza tudo é efêmero, tudo é finito. E é importante estar consciente da nossa própria finitude e aproveitar cada instante como um único. Então, assim, a minha fala hoje é uma fala muito simples, mas eu queria que gerasse em cada um de nós esta reflexão sobre as coisas, sobre a nossa própria vida incluída na realidade das coisas, como transitórias, como finitas, impermanentes. Isso pode ser um pouco assustador a princípio, mas é cheio e rico de esperança. Quando pensamos que, olha, neste exato momento eu existo. E neste exato momento eu posso fazer coisas significativas para mim e para aqueles que estão próximos a mim. E quando estamos pensando, por exemplo, numa situação de epidemia como a que nós estamos vivendo, o que nós podemos fazer de significativo? Não apenas para nós individualmente, mas significativo em termos de sociedade. Isto é o que podemos refletir enquanto indivíduos, o que pode ser refletido em termos de coletividade. Precisamos ter cuidado uns com os outros. E se neste momento nós estamos em uma situação de quarentena, né, isolados do contato físico, muitas vezes vocês sentem falta da visita da família, dos filhos, dos netos. Mas olha, esse é o momento em que nós precisamos nos proteger e proteger uns aos outros. De que forma podemos estar conectados uns aos outros, não obstante não ser possível esse contato físico? Hoje nós temos as tecnologias, né? Esse contato virtual, esse contato por meio da internet. Vamos explorar isso. Vamos mandar pequenos vídeos para os filhos, para os netos, pedir que eles enviem para vocês. E assim mantemos o nosso coração cheio de esperança até que isso tudo passe. E quem sabe cada um de nós estejamos aptos, né, depois desse vendaval de epidemia, a construirmos uma relação com o outro mais significativa. Como dizia Freud, reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu. Vamos pensar, reconstruiremos tudo o que o coronavírus destruiu. E talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Esta é a minha fala e espero que vocês possam refletir sobre esse tema
da efemeridade, da transitoriedade, não como uma sensação de tristeza, mas como um contato com a realidade de que nós, de fato, somos transitórios, impermanentes. E enquanto permanecemos, podemos fazer cada momento significativo, cada momento cheio de valor, cada momento carregado de alegria e de prazer. Obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima semana, através desse contato virtual.